Olá, amigos de asa, aqui é o Paulo Noto e hoje a intenção do nosso bate-papo é discutir um pouco sobre a aviação convencional, o único aviãozinho que eu consegui achar aqui em casa que represente aí um convencional. E eu acabei trazendo a maquete aqui do Papa Uniforme, Alfa Papa Uniforme, um avião triciclo. Bom, antes de mais nada, queria contar um pouco da minha história. Eu comecei a voar em 1980 no Aeroclube de São Paulo e já naquela época não tinha opção da gente voar avião convencional. A gente tinha uns Cherokeezinhos lá para voar e ninguém queria, de certa forma, aprender a voar em outro avião que não fosse um avião mais moderno na época. E hoje, depois que eu voltei para a aviação em 2010, eu recentemente tive uma experiência de aquisição de um avião convencional que foi o Chimango, basicamente não um avião, mas um motoplanador, uma distinção talvez significativa para a aviação convencional, mas que me chamou muita atenção e agora eu acabei meio que me apaixonando aí pela aviação convencional e comecei a assistir muitos vídeos e percebi que existe uma preocupação muito grande entre as duas aviações, né? Não são distintas, mas são específicas, né? Eu vejo que a velha guarda aí gosta de falar que aprendeu a voar em avião que dava pé e mão, que eram os aviões convencionais, e por outro lado, as pessoas que não aprenderam a voar com a aviação convencional se sentem satisfeitas aí em voar os triciclos. Mas eu me interessei bastante pela aviação convencional, principalmente na aviação experimental e principalmente no aviãozinho chamado Kit Fox, onde que tem um grupo de aviadores nos Estados Unidos que fazem pousos em montanhas e em estradas e enfim, específico lá da região de Idaho e falam bastante da aviação convencional. Lá, diferentemente daqui do Brasil, para você poder pilotar um avião convencional, você tem que ter não sei se é uma carteira, uma licença específica, mas você não pode simplesmente pegar um avião convencional e sair voando ele como você pega um avião triciclo. Lá você tem inclusive escolas, depois eu vou colocar no card aqui embaixo, de uma escola que eu até me interessei em conhecer pessoalmente, está no plano aí, que ela te ensina a voar o Kit Fox e te ensina a voar o avião convencional, pousando em montanhas, em lugares inóspitos aí, lugares diferentes do que a gente está acostumado a voar. Diferente, bastante diferente aqui do Brasil. Mas, enfim, esse não é o papo. O papo é convencional ou triciclo, né? Bom, primeira coisa, já usando de alguns vídeos que eu vi ultimamente, o que eu mais gostei, que explicava a aviação convencional, foi do Trent Palmer, que também eu vou colocar embaixo aqui no card. Uma preocupação que eles têm lá do famoso cavalo de pau, tanto na decolagem quanto no pouso. O cavalo de pau nada mais é do que a perda do controle do avião, na decolagem principalmente, e o avião, na realidade, ele dá uma guinada, dá um cavalo de pau. Algumas vezes ele pode até pilonar. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Além desse interesse meu pessoal, acalhou, 2 semanas atrás, teve um acidente de um paulistinha numa pista do interior aqui de São Paulo, onde que se inicialmente discutiu a quebra do trem de pouso principal e a perda do controle, e depois, em alguns vídeos que foram mostrados em câmera lenta, dá para entender, não quero julgar de forma nenhuma, mas dá para entender que foi uma perda de controle do avião na decolagem. De novo, não estou julgando, mas eu estou simplesmente fazendo um paralelo aqui com um bate-papo nosso e do cavalo de pau aí na decolagem ou no pouso. Bom, pois bem, o que o Trent Palmer fala, e para mim foi muito esclarecedor da forma que ele explicou. Na realidade, ele pegou uma barra de fibra de carbono, instalou lá um trem de pouso de um aeromodelo de radiocontrole, colocou a biquília de um avião convencional
E nessa barra ele coloca dois pesos, que nada mais são do que dois rolos de fita tipo crepe, e ele simula o avião triciclo e simula o avião convencional. O que ele faz? Ele amarra essa barra que ele pegou numa esteira de corrida e simula e mostra que, devido à localização do CG, no avião convencional você realmente tem muito mais dificuldades de fazer esta correção. Lembrando um pouco da minha aviação quando eu voei o Chimango, e deixando claro aqui que eu acabei não solando esse avião por outros problemas, e não me sentia confortável em voar sozinho também. No começo, o primeiro voo que eu fiz nele, o Eduardo, que era o antigo proprietário, ele logo na decolagem ele pegou o avião para ele e me explicou que o Chimango tem um momento muito grande, né? O que é esse momento? O momento na realidade, estou colocando aqui com meu entendimento, tá? Primeira coisa, e muito importante a se falar, né, é a localização do CG nesses aviões, né? Num avião convencional, de novo, desculpa aí o aviãozinho que eu achei aqui em casa convencional, mas é bonitinho, dá para entender. A localização do ponto do CG no avião convencional, ele está logo abaixo do trem de pouso principal. E essa distância entre o CG e a biquília é muito, muito grande. Esse momento, que é essa distância, faz com que o avião, uma vez, de novo também pelo fato de eu estar falando do avião que eu conheço, que é o Chimango, eu não tinha freio diferencial nele. Os meus freios que eu aplicava, ele aplicava nos dois freios em igual força. Então, se o avião saísse, tivesse uma tendência para qualquer um dos lados, eu só poderia corrigi-lo dando pedal. E esse pedal ele tinha que ser muito profundo e já entendendo qual que seria a posição próxima, a próxima posição que o avião adotaria, eu já tinha que corrigir ele rapidamente com outro pedal. Eu não poderia simplesmente, o que eu estou querendo falar, eu não podia dar o pedal e esperar o avião corrigir para corrigir de novo. Então eu ia ficar, se eu fizesse isso, eu ia ficar com o avião sambando e eu não ia ter controle dele na decolagem. Então no Chimango era pedal profundo e já voltava ele para a posição neutra, já sentia qual que era a tendência dele e já aplicava rapidamente o pedal para o outro lado. Recentemente eu tive fazendo um voo com o Kit Fox lá em Pato Branco com o amigo Suzin. Obrigado aí pelo voo, Suzin. E o Suzin falou assim, eu perguntei qual que é a grande dificuldade desse avião, de voar esse avião, Suzin. Ele basicamente falou para mim, você tem que ter muito cuidado na decolagem desse avião. Porque, diferentemente do Chimango, os controles têm que ser muito rápidos e muito curtos. Então é como se fosse uma luta de boxe, na realidade. Você fica brigando, dando aqueles socos rápidos iniciais, para depois você ter o controle efetivo do avião. E ele falou, o único treinamento que você vai ter que ter especificamente para esse avião é exatamente nessa situação de decolagem e pouso também. Lá, diferentemente do Chimango, os freios são diferenciais, o que facilita um pouco o controle do avião na decolagem. Mas também você não pode esquecer que se você aplicar muito freio, você tem a situação de nariz para baixo e você pode bater uma hélice. Então o avião convencional ele tem, sem dúvida nenhuma, uma preocupação, uma característica bem distinta do avião triciclo, exatamente por essas situações. Bom, eu trouxe aqui uma maquete do Papa Uniforme Alpha Papa Uniforme, que eu acho que dá para entender bastante, dá para ver bem a situação dele, onde que a posição do CG num avião triciclo, ele fica entre o trem da frente e o trem principal. E pelo fato de você ter um controle muito perto do CG com a roda, com o trem principal, o trem da frente, você tem uma controlabilidade muito fácil e muito rápida do avião.
e você não tem a necessidade de subir a cauda do avião e já você praticamente esquece do freio na decolagem, uma vez que você tem o controle, no caso do RV9, a partir de 40 milhas você já tem um controle de leme, então você esquece totalmente o freio do avião. Então, basicamente, o que eu entendi dessa diferença da aviação convencional para a aviação triciclo é essa. E é claro que para cada modelo, para cada avião, você vai ter aí uma situação diferente. Eu lembro que quando eu voltei a voar, eu fiquei um período muito grande sem voar. Eu gostava muito de voar o Aerobuero, que são aviões convencionais, que no Aeroclube de São Paulo, que eu também voltei a fazer a minha carteira lá, eles não deixavam você voar sozinho, solo o avião, porque o avião era um avião que eles chamavam de avião perigoso. Para quem não tinha para quem não tinha muito treinamento com pé e mão no avião convencional, eles não deixavam porque era um avião fácil de se acidentar. Mas era o avião que eu mais gostava de voar. Ele voava lento, era um avião que, se não me engano, voava 80 milhas, alguma coisa assim. E eu gostava muito de voar nele, mas tinha uma tremenda dor no meu joelho quando eu parava de voar, né? Chegava em solo. Ele era um avião que você fazia aquela briga com o pé constantemente, não só no solo como voando também. Mas é uma delícia de avião, né? Um avião que esses aviões convencionais, na minha percepção, são realmente aviões que te deixam, assim como os planadores, né, te deixam com uma sensibilidade muito boa de mão e pé. Então é isso aí, isso era um bate-papo rápido que eu queria estabelecer com vocês. Eu vou colocar no card as pessoas que eu mencionei, vou tentar colocar um videozinho rápido dessa experiência aí que o Trent Palmer fez, demonstrando numa esteira de corrida como é que se comporta o avião convencional e o avião triciclo, isso em relação ao CG, que é a principal mudança e características desses aviões. E, de novo, isso aqui não tem a tendência, não tem a pretensão nenhuma de ser um vídeo de treinamento, muito pelo contrário, eu ainda estou querendo treinar bastante esse tipo de voo. E é isso aí, até um próximo bate-papo e até um próximo voo. Um abraço grande aí, bom ano para todos.